Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Empresários capixabas são alvos de operação contra a lavagem de dinheiro. O grupo criminoso movimentou mais de 800 milhões de reais. Carros de luxo, motos aquáticas e embarcações foram apreendidas aqui no estado. Drogas em caixas de uísque. Os traficantes usavam disfarce para não chamar a atenção da polícia. Mas eles acabaram descobertos e cerca de 50 quilos de maconha foram apreendidos. Vítima 2 vezes, o casal teve a moto roubada e caiu em um golpe na tentativa de recuperar o veículo. Polícia prende o segundo suspeito de atirar e deixar empresário paraplégico durante assalto. A Covid-19 do Espírito Santo, o estado registrou o maior número de mortes desde julho. 38 pessoas perderam a vida de ontem para hoje. A Secretaria de Saúde orienta não sair de casa depois das 8 da noite. Na Praia da Costa, em Vila Velha, moradores estão pedindo um presente especial para o Papai Noel. Chuveiros. A orla está cheia deles, mas quase nenhum funciona. E o Enem está chegando. O jornal A Tribuna dá uma força para o estudante. Toda terça e quarta, simulados serão publicados no jornal. Tudo isso e muito mais aqui no TN1. A gente volta rapidinho. Estamos de volta, agora 11h48. O TN começa com uma operação de combate a uma organização criminosa com sede aqui no Espírito Santo. O grupo é acusado de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares e também praticava crime de estelionato. Hoje cedo foram apreendidos veículos de luxo e embarcações. A operação também acontece nos estados de São Paulo, Alagoas e Ceará. Os investigados têm ligação com empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Nessa náutica em Jardim da Penha, na Rua do Canal, bairro nobre da capital, a polícia cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão. Foi um dos 126 que estão sendo cumpridos simultaneamente, além do Espírito Santo, nos estados do Ceará, Alagoas e São Paulo, cumprindo 23 mandados de prisão de empresários ligados ao crime contra a ordem econômica. O alvo é uma organização criminosa acusada de movimentar de forma fraudulenta 800 milhões de reais em lavagem de dinheiro. No estado, 4 empresários foram presos, entre eles os chefes da quadrilha, como explica o delegado João Paulo Pinto. Eles são os reais proprietários das empresas de fachada. Elas todas funcionavam com base em identidades falsas de pessoas que não existem. Só existiam nos bancos de dados da Polícia Civil pelas suas identidades. Todos os contratos falsos, todas as empresas funcionavam basicamente nas mesmas salas e a gente conseguiu comprovar essa movimentação financeira toda que eles fizeram. Nesta empresa, além da documentação, o alvo da polícia eram 12 jet skis e 11 embarcações, além de 3 veículos de luxo, tudo adquirido com o dinheiro do crime. Os 2 empresários que são líderes dessa quadrilha de lavagem de dinheiro, que as ações extrapolam os limites do estado e também do país, são 2 capixabas. Um deles de origem argentina, que é o dono dessa náutica aqui, e um outro empresário, também dono de náutica por coincidência. De acordo com as investigações da polícia, essas empresas foram constituídas com um lucro que eles tiveram através da lavagem de dinheiro. Empresários do país procuravam essa dupla para fazer a lavagem. Empresários de São Paulo, Ceará e também do Alagoas. Entre as empresas e também pessoas que procuravam esses 2 empresários aqui no estado estão aqueles que são investigados pela Operação Lava Jato. O dono dessa náutica, Pablo Sandes, foi preso e acompanhou a polícia na busca dentro da empresa. O outro empresário, que também é dono de uma concessionária em Vila Velha, identificado como Wilson Alduri, também está preso. Ambos seriam os chefes do esquema. Segundo o delegado João Paulo Pinto, o esquema começou a vir à tona quando a delegacia foi investigar o roubo de um caminhão no interior do estado que não existia. Quando a gente começou a investigar os detalhes deste caminhão, a gente conseguiu descobrir que este caminhão não existia fisicamente e só existia nos bancos de dados do Detran e do Renavan. A partir daí, a gente levantou que esses caminhões foram criados por empresas de fachada, a maioria funcionando aqui no estado do Espírito Santo, e esses caminhões serviam de patrimônio para essas empresas, para que essas empresas
tivessem a possibilidade de fazer envios de dinheiro para outros países, basicamente China e Estados Unidos. E ao vivo, a repórter Suzy Faria traz mais detalhes dessa operação. Bom dia para você, Suzy. Eu estou aparecendo... A cintura para baixo parece? Sim. Pois é, nós estamos aqui agora com o delegado João Paulo Pinto, chefe aqui da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, que é o chefe dessa investigação, que levou mais de 2 anos e que descobriu aí toda essa organização criminosa que tem as raízes aqui no Espírito Santo, mas os tentáculos bem fora do estado. E como vocês viram aí, tudo começou através da investigação do roubo de um caminhão que aconteceu em Ibiraçu, que quando a delegacia se aprofundou um pouco mais nesse roubo, descobriu que, na verdade, o carro não existia, mas ele foi, digamos assim, se transformado num carro legal pelo Detran de um outro município aqui do estado, não é isso, delegado? Isso, na verdade, nem o carro, o veículo existiu, o caminhão, e também não existiu o roubo, né? Então, foi uma falsa comunicação de crime. A partir daí, a gente conseguiu descobrir que esse caminhão, além de outros 13 caminhões, foram criados dentro do sistema do Detran e do Renavan para que eles pudessem ter patrimônio suficiente para colocar nas empresas de fachada e praticar os crimes que eles cometeram. Isso, então, praticamente caracteriza a lavagem de dinheiro. Algo que não existe passa como algo verdadeiro para que se justifique o gasto desse dinheiro. Na verdade, eles fizeram, neste momento, eles fizeram a inserção de dados falsos em sistema informatizado, é um crime grave. A partir daí, eles começaram a criar o dinheiro, começaram a montar as empresas com o uso de identidades falsas também, empresas todas fictícias e laranjas, e de fachada, e a partir daí eles começaram a operar a fraude. Delegado, foram 23 mandados de prisão nesses 4 estados, Espírito Santo mais 3. O senhor já tem um balanço de quantas pessoas foram presas? A gente conseguiu prender 10 das pessoas, uma delas faleceu por Covid, a gente, quando foi tentar dar o cumprimento hoje, uma delas fugiu, e as outras todas foram mandados de prisão expedidos em nome das identidades falsas, a gente já sabia que a gente não ia localizá-los. Então, quer dizer que a operação continua ainda agora durante todo o dia? Continua ainda durante todo o dia. A gente espera ainda desencadear outras fases referentes ao aprofundamento das investigações. Agora, o mais importante em toda essa investigação que começou aqui no estado é descobrir que muitos dos envolvidos estão também envolvidos em investigações de grandes operações no país, como a Lava Jato, a Chorume, a Descarte. Isso são quadrilhas que praticaram crimes em outros estados da federação e o proveito desses crimes eles lavaram utilizando a organização criminosa sediada aqui no Espírito Santo. 800 milhões de reais movimentados? 800 milhões de reais movimentados enviados para a China e para os Estados Unidos, na sua grande maioria. Delegado, de onde vem esse dinheiro? Essas pessoas que procuravam esses 2 empresários, donos de 2 náuticas que nós mostramos aqui na matéria, esse dinheiro viria de onde para eles poderem lavar? Qual a origem aí? Vocês já chegaram até isso? Isso ainda está sob investigação. A gente acredita que parte desse dinheiro tem a ver com essas operações que você citou, mas a gente ainda vai aprofundar para ver se são frutos de outras atividades criminosas. Inclusive, tem pessoas que estão envolvidas com o doleiro Alberto Youssef, desculpa, esqueci agora. Alberto Youssef, com a senhora Nelma Cadema, e ainda outras operações também da Lava Jato e de outras operações estaduais de combate à corrupção. Agora, o dinheiro era mandado para fora do país? O dinheiro era mandado para a China e para os Estados Unidos através de uma empresa que fazia operações supostamente legais, pagava os impostos e mandava através de contratos fraudulentos de câmbio. Agora, a gente sabe que tem também muitos empresários de fora do país. Aqui no Espírito Santo também tem? Não entendi isso. Aqui no Espírito Santo também tinham empresários que lavavam dinheiro? Sim, tanto os que mandavam o dinheiro praticavam lavagem de dinheiro e os daqui também praticavam lavagem de dinheiro ao mandar esse dinheiro ilicitamente para fora.
Delegado, parabéns aí pela operação, a gente agradece as informações que o senhor passou, essas explicações aí, como vocês viram, é uma mega operação com repercussão praticamente em todo o país. Nós voltamos aí para o estúdio com Bruna e George. Obrigada, Suzy. Agradeço também ao delegado. Como a Suzy falou, a operação ainda continua, está em andamento e qualquer novidade, daqui a pouquinho a gente volta para atualizar vocês. A gente segue com o jornal nas notícias policiais. A Força Tática da Polícia Militar deu mais um desfalque para os traficantes de Vila Velha. Dessa vez o bote foi em uma casa, no bairro Ataíde. 3 pessoas foram presas e 50 quilos de maconha apreendidos. Os traficantes usavam caixas de uísque para comercializar a droga e não levantar suspeitas da polícia. 64 tabletes, outros 11 pedaços e 11 buchas que totalizaram mais de 50 quilos de maconha. Toda a droga foi encontrada dentro de uma casa no bairro Ataíde, em Vila Velha. 3 suspeitos estavam com a droga, 2 jovens de 18 anos e um adolescente. Era início da noite quando a polícia realizou a apreensão. Os militares tinham acabado de encontrar esse carro roubado. A Força Tática chegou até a casa depois que uma moradora indicou que os ladrões teriam deixado roupas em um beco da região. Chegando lá, os militares sentiram um forte cheiro de maconha e viram um dos suspeitos correndo para dentro da residência. Os militares, então, de imediato foram em calça e na entrada da residência conseguimos visualizar já um tablete de maconha no chão da residência. Além do adolescente, na casa estavam Gabriel Fiarez Afonso e Gabriel Vieira Santos. Eles contaram que tinham acabado de buscar a droga em Itapuã. O que chamou a atenção da polícia é que os suspeitos usavam caixas de uísque para esconder e comercializar o entorpecente. Inclusive tinha várias notas lá de uísque, que eles estavam lá, e perguntado, realmente ele falou que vendiam dentro dessas caixas de uísque para poder tentar ludibriar aí os militares. Gabriel Vieira Santos é um jovem conhecido dos militares. A suspeita da polícia é que ele seja braço direito do gerente do tráfico de drogas de Santa Rita. De acordo com a polícia, Gabriel Vieira também possui um salão em Ataíde que seria um ponto de venda de drogas. Positivo, então estavam ali no bairro de Ataíde ali, que já era de conhecimento dos militares também, e que não tem como precisar, né? Mas sempre havia indivíduos lá que conhecidos do tráfico. Ele, os outros 2 suspeitos e os mais de 50 quilos de maconha foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Essa é a segunda grande apreensão da Força Tática em menos de uma semana. Na última quinta-feira, os militares do 4º Batalhão apreenderam 200 quilos de maconha escondidos dentro de uma parede de concreto no bairro Guaranhuns, também em Vila Velha. A gente tem como mensurar em valores, mas com certeza aí o tráfico recebeu uma grande perda nessa última semana aí. Acaba enfraquecendo e eles acabam ficando sem ter o produto para a venda, né? O adolescente de 17 anos assinou um termo circunstanciado e foi reintegrado à família. Os 2 maiores foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados ao centro de triagem de Viana. Pessoal, vamos falar agora do aumento de casos de Covid no Espírito Santo. O governo do estado pede que as pessoas evitem sair depois das 8 da noite. Afirmou também que festas, shows e boates não serão tolerados e a fiscalização será intensificada. Os números estão aumentando mesmo, a gente aproveita para atualizar agora. 38 pessoas morreram somente de ontem para hoje. Esse é o maior número de óbitos desde julho. São mais de 2.400 novos casos. O estado passa de 215.500 casos da doença. Mais de 197 mil pacientes conseguiram se recuperar. 4.609 pessoas morreram até agora. E olha, o secretário de Saúde voltou a afirmar que a sociedade precisa respeitar o distanciamento social e que, diante da situação atual, o mapa de risco pode mudar. O mapa da Covid-19 no Espírito Santo é esse: 24 municípios em risco baixo, 48 em risco moderado e 6 cidades em risco alto, em vermelho no mapa. Isso a 11 dias do Natal e 17 da virada do ano, que pode ajudar a piorar a nova fase da curva de casos, que está em aceleração no estado. Chegamos a alcançar a média móvel diária em 14 dias de 22 óbitos dia. Existem avaliações que apontam na expectativa do resultado das interações sociais decorrentes do verão, das festas de fim de ano, das férias, de que esse evento, esse momento que o Estado vive,
poderá gerar uma continuidade dessa fase de aceleração e ter uma repercussão em números de casos, óbitos, internações. É por isso que o pedido do governo é de atenção às festividades de fim de ano. O secretário de Saúde também sugeriu a redução de interação após as 8 horas da noite. Eu quero aqui conclamar a todas as lideranças religiosas, aos pais de família, a toda a sociedade, a todos os poderes, e reduzir radicalmente toda e qualquer interação social, que todos façamos um pacto de não interação social em todas as atividades não essenciais noturnas. Até agora, mais de 4.570 pessoas já perderam as suas vidas e esse número é atualizado todos os dias. Dentro desse numeral, desse quantitativo, a gente olha para a questão da área da saúde. Mais de 50 profissionais da área da saúde já perderam as suas vidas. Dentre eles, 20 médicos perderam a batalha contra o coronavírus. Além de médica, Ednildes de Almeida Olímpio também era professora. Atuava no Centro Acadêmico de Medicina de uma universidade em Vila Velha. Mais uma vítima da Covid-19. Diante do avanço, a CESA pretende preservar as cirurgias eletivas, mas não descarta a suspensão de algumas atividades e até usar alguns leitos para expandir o atendimento aos pacientes com Covid. O Estado do Espírito Santo prevê, até o mês de fevereiro, alcançar a possibilidade de ter 900 leitos de UTIs destinados a atender pacientes com Covid-19. Sobre a vacinação, o Estado já possui até um plano operacional. Para quem pensa em farra, a Secretaria de Saúde pediu ajuda da população. Isso eles não vão tolerar. As festas, shows, as boates não serão toleradas neste período. Nós iremos intensificar a fiscalização sobre essas atividades que são suspensas por força do decreto do governador neste período. Então, quero aqui pedir toda a mobilização e toda a atenção da sociedade para que façam reiteradas e repetidas denúncias de qualquer atividade que não respeite todas as normas que estão publicadas e que existem para proteger a vida e que existem para reduzir os riscos de contaminação. Denúncias aí é ligar para a polícia mesmo, para o 190. Olha, o governador Renato Casagrande anunciou que o governo federal deve liberar 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. A confirmação foi feita após um encontro com o presidente Bolsonaro em Brasília. Muita gente voltou a crescer o número de óbitos no Brasil e no estado do Espírito Santo. O Brasil não tem muitas alternativas de vacinas. E nosso pleito foi que o governo federal possa adquirir todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. E o presidente da República disse que está editando uma medida provisória, abrindo crédito de 20 bilhões de reais para comprar todas as vacinas. Eu perguntei, inclusive, se incluindo a vacina feita em parceria com o Butantan, Coronavac e Butantan. Ele disse que sim, que todas as vacinas. O que a gente pediu é que o governo coordene isso, para que não tenha um estado vacinando, o outro não vacinando. Então, o presidente disse que coordenará. Então, conquistamos um passo adiante com relação a isso, abertura de crédito, coordenação do governo federal. Sugeri ao presidente que possa também ampliar a capacidade da Fiocruz, e ele ficou de encaminhar junto ao ministro Ramos, que acompanhou a reunião, e o ministro Pazuello, vendo a possibilidade dessa ampliação da Fiocruz. O governador afirmou ainda que durante a reunião o presidente reafirmou a posição de que a vacinação não seja obrigatória. Está na cadeia o segundo criminoso acusado de participar de um assalto e deixar um empresário paraplégico. O homem preso ontem, durante a 11ª fase da Operação Caim, é esse que aparece pilotando a moto usada no assalto. Ele tem 30 anos e chegava na casa da namorada quando foi encontrado pela Polícia Civil. O crime cometido por ele e pelo comparsa foi em agosto desse ano em Cachoeiro de Itapemirim. O empresário e o pai chegavam em um banco no centro da cidade quando foram rendidos. Quase 100 mil reais foram roubados. As investigações apontam que quem atirou na vítima foi o bandido que estava na garupa da moto. Ele já está preso desde novembro. O empresário foi atingido nas costas e acabou ficando paraplégico. Ele já passou por várias cirurgias e agora se recupera em casa.
Gente, olha essa história. Uma adolescente de 17 anos agrediu o ex-marido com golpes de canivete. A vítima foi atingida no peito. Olha, a menor contou que partiu para a agressão depois de ser xingada pelo ex. Disse ainda que durante a confusão foi atingida na cabeça com um patinete. O jovem de 21 anos foi socorrido por um vizinho e deu entrada no PA de Alto Laje, em Cariacica, com um corte profundo no lado direito do peito. Passou por uma cirurgia e foi transferido a um hospital da Grande Vitória em estado estável. O ferimento teria sido feito pela sua ex-companheira, uma adolescente de 17 anos, com um canivete. De acordo com o boletim de ocorrência feito pelos policiais que atenderam o caso, a briga entre os dois teria começado depois que a adolescente veio até aqui, no bairro Itaquari, em Cariacica, para buscar o filho do casal que estava na casa do pai. A adolescente contou para os policiais que já estava de saída, quando o jovem a teria ameaçado verbalmente. Ela então teria pego um canivete que estava enrolado em uma blusa e acertado o rapaz no peito. Logo em seguida, a adolescente ainda contou para os policiais que os dois teriam entrado em luta corporal e que o jovem teria acertado ela com um patinete. A adolescente também foi levada ao PA de Alto Laje. Tomou pontos na mão esquerda e na cabeça e, em seguida, foi liberada. Ela foi encaminhada pela polícia para o DPJ de Cariacica. A adolescente foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao Centro de Atendimento Socioeducativo. Um idoso morreu depois de perder o controle da direção e cair numa ribanceira. Ismael Francisco Paranhos de Souza, de 68 anos, estava nesse veículo que ficou preso em uma árvore. Ele seguia pela BR-484 entre Guaçuí e Alegre quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. O veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O motorista morreu ainda no local do acidente. O corpo dele foi encontrado a cerca de 4 metros do veículo. Seu Ismael morava em Sumidouro, localidade do distrito de Celina, em Alegre. Em Cariacica, um casal teve a moto furtada. Na tentativa de recuperar o veículo, eles acabaram sendo vítimas de outro crime. Pois é, gente, eles anunciaram fotos da moto roubada nas redes sociais e caíram em um golpe. O dinheiro perdido nesse golpe seria usado na ultrassonografia do bebê da família. A ultrassonografia para saber o sexo do bebê não pôde ser feita. É que o dinheiro teve um outro destino. Na semana passada, este casal de Cariacica teve a moto furtada, um instrumento de trabalho deles. Levaram a moto, levaram o cadeado, levaram tudo, não tinha nada, nem vestígio de nada. A moto estava presa bem a este portão. Quando o casal percebeu que o veículo havia sido furtado, eles foram para as redes sociais pedir ajuda. 15 minutos depois, o telefone de um deles toca. Do outro lado, um criminoso, um golpista que se aproveitou da fragilidade e do prejuízo das vítimas. O criminoso disse que a moto só seria devolvida caso fossem pagos R$300 de resgate. Enquanto uma das vítimas ia até a casa lotérica escolhida pelo bandido para fazer o depósito, o criminoso fazia ameaças por meio de mensagens de áudio. Se chegar em frente da casa lotérica aí, você me avisa. O depósito foi feito como mostra o comprovante e a moto nunca chegou. O criminoso deixou muito claro o motivo. Passou um tempo, aí ele falou assim: "Ei, meu filho, você está escutando? Você faz o seguinte, vai para casa, irmão. Vai para casa que você acabou de cair no golpe, porque o golpe tá aí, é para cair e você caiu." Infelizmente, este é um tipo de crime mais comum do que se imagina, como explica a Polícia Civil. Estelionatário, qualquer um, mesmo que não seja estelionatário profissional, ele vê a pessoa anunciando, ele vê a necessidade da pessoa. Então ele enxerga ali a probabilidade, a possibilidade dele ganhar um dinheiro enganando a pessoa. Esse é um golpe que está acontecendo muito, não é pouco não. Sabe, a gente sempre avisa as pessoas. A orientação é de não pagar por qualquer tipo de resgate. Se pagar, vai estar cometendo um crime. Isso chama-se receptação. Simples assim. Apesar de ser estranho, o crime de receptação pode perfeitamente ser praticado com coisa própria, não precisa ser coisa alheia, não. Então, nunca se deve pagar. Quem souber qualquer informação, avise. A moto
tá fazendo muita falta por aqui. Quem tiver, por favor, devolva, deixe em algum lugar, a gente dá um jeito de buscar, entendeu? A gente não quer prejudicar ninguém, mas a gente também não quer ser prejudicado, não quer sair prejudicado. Porque acho que já foi muito, já foi demais pra gente. Pois é, né? A moça grávida, o dinheiro seria usado aí no exame para o bebê da família. A gente vê a orientação do delegado, né? Não existe isso de recompensa. Você teve um bem roubado, furtado, tem que ir à delegacia e registrar o boletim de ocorrência e deixar a polícia fazer o trabalho dela, né? Pois é, quem tiver alguma informação, a gente pede também que entre em contato com o Disque Denúncia, né? Ou ligue também para a polícia, 190, porque a família está precisando, né, Bruno? Com certeza. Agora a gente volta a falar sobre a operação que investiga empresários suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. O bando já movimentou mais de 800 milhões de reais. As investigações apontam que o esquema criminoso tem sede aqui no Espírito Santo e era liderada por dois grandes empresários capixabas. A Suzy Faria, que vem acompanhando isso desde cedo, tem novidade pra gente. Olá, Suzy, voltamos com você. Ei, George, Bruna, temos novidade sim. Uma fonte acabou de me passar que hoje uma equipe com 12 policiais civis aqui da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos pegou a estrada, foi para São Paulo para cumprir lá 7 mandados. E eles tiveram sucesso, viu? Dos 7 conseguiram prender 6 dos alvos. E mais, em um desses locais, em uma casa, eles apreenderam $650 mil. Só em um ponto. De acordo com o delegado, eu estava perguntando a ele antes de entrar ao vivo, tem muito mais material apreendido. Ele, inclusive, complementou que aqui no estado foram apreendidos $90 mil em um dos pontos, mas que ainda a moeda estrangeira, moeda chinesa, inglesa, moeda americana, além desses dólares que eu já falei, que vão ser computados, uma quantidade um pouco menor, mas que ainda vão ser computados para entrar nesta entrevista coletiva que provavelmente vai acontecer amanhã e ele vai dar esse panorama todo. Agora, de acordo com o delegado ainda, de todos esses mandados que foram cumpridos no Ceará, foi presa uma pessoa, também em Alagoas foi presa outra pessoa. E esses 11 que tiveram prisão preventiva decretada, mas que não foram presos, é porque são apenas pessoas fantasmas com identidade falsa. O delegado chegou a ponderar que o nosso sistema de identificação da Polícia Civil aí peca por não ter essa interligação com o país e que muitas das atividades dessa organização criminosa foram baseadas em pessoas que não existem, laranjas, que acabaram tirando essa documentação falsa lá no serviço de identificação da nossa Polícia Civil. E mais, que este caminhão que eles descobriram lá de Jerônimo Monteiro foi calçado, por assim dizer, com informações verdadeiras pelo Ciretran do município e que a investigação na sua segunda fase vai abranger aí o envolvimento ou não de servidores públicos que poderiam ter facilitado de alguma forma o desenvolvimento dessas ações, fornecendo documentação financeira para calçar a lavagem de dinheiro. Só relembrando, essa investigação veio desde 2017. E em 1 ano e meio, de acordo com o delegado, a quadrilha movimentou cerca de 800 milhões de reais. Agora eu vou fazer uma correção. Além de Pablo Sandes, que a gente mostrou, o empresário do ramo ali de náutica, que foi preso, também foi preso o Wilson Calduro e não Aldure, como eu falei há pouco. É Calduro o nome dele, que é dono de uma concessionária lá em Vila Velha. Eles estão aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, vão prestar depoimentos. Todos eles estão com os seus advogados aqui, que foram pegos de surpresa, estão tentando entender também toda essa movimentação que envolve, inclusive, empresas, como eu já disse, sob investigação da Operação Lava Jato e que contratavam esses 2 empresários aqui do estado para ajudá-los na lavagem de dinheiro. Principalmente pelo que disse o delegado, tem um fundamento aí, uma linha de investigação que eram dinheiros que vinham de operações fraudulentas, como licitações de empresas de lixo urbano, empresas que forneciam material para prefeituras e governo. Essa investigação, como nós estamos dizendo, essa operação continua, tem o apoio do GAECO, tanto aqui do estado como também de São Paulo, Ceará e Alagoas, e amanhã
quando for reunido todo esse material dos outros estados e aqui do Espírito Santo também, o delegado vai convocar uma coletiva, uma entrevista coletiva, para dar esse geral aí do que de fato foi apreendido. Como eu disse antes, tem embarcações, jet ski, carros de luxo, inclusive tem mandados para impedir que empresas continuem exercendo as atividades econômicas porque estão sob essa investigação. E tudo começou aqui por conta de um carro roubado que não existia. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações, muitos detalhes. Um carro roubado que não existia, uma quadrilha aí que movimenta 800 milhões de reais, hein, Bruna? É muito dinheiro, hein? Dinheiro ilícito, muito né? dinheiro. Bom, gente, e agora, Bruna? Agora há pouco o governo falou do esquema de segurança para o verão e para o Natal aqui no estado. Pois é, a promessa é apertar o cerco na fiscalização do funcionamento de bares, restaurantes e eventos. O esquema de segurança foi anunciado no fim da manhã pelo secretário de Segurança, o Coronel Ramalho. A Operação Natal vai de 15 a 24 de dezembro. Já a Operação Verão vai acontecer de 26 de dezembro a 21 de fevereiro de 2021. A Operação Natal é uma peculiaridade maior da Polícia Militar, com planejamento feito que se aproxima muito do comércio para permitir que as pessoas façam as suas compras em segurança. E a Operação Verão, nós não estamos chamando nenhum turista para o Espírito Santo, nós não estamos propagando e divulgando turismo nesse momento, mas existe um planejamento da segurança pública de dar segurança às pessoas, principalmente que frequentam os municípios litorâneos. Em meio à pandemia, haverá também forte fiscalização para evitar descumprimento de horários e número de pessoas em restaurantes, bares e outros estabelecimentos. Quem desobedecer poderá até ser multado. Continuamos com o nosso canal 181 ligado o tempo todo para receber essas denúncias e estaremos fiscalizando. Agora é importante que os proprietários de estabelecimentos já tenham a consciência de que não está, como você falou, autorizado, não está autorizado queima de fogos em praias, as prefeituras não promoverão esse tipo de situação e, de igual forma, todo cidadão capixaba deve contribuir. Aqueles que não contribuírem, nós executaremos a fiscalização sempre com o intuito de orientar, conversar e mostrar o momento de perigo que nós estamos vivendo quando falamos em aglomeração. A Operação Natal vai contar com 900 policiais e 340 viaturas por dia. Na Operação Verão serão 735 policiais militares por dia em todos os balneários do estado, com policiamento ostensivo. O policiamento ostensivo, o contato direto com a população é o mais importante. Na Operação Verão, durante o nosso patrulhamento, nós iremos fazer blitz, cerco, principalmente da parte de trânsito e a fiscalização na orla, principalmente no sentido de detectar indivíduos criminosos que estejam ali para praticar os furtos e roubos que são bastante comuns nessa época do ano, nessa faixa litorânea. Essa ação não é para espantar turistas do Espírito Santo, mas a Secretaria de Turismo também não recomenda viagens nesse período crítico da pandemia. Nós temos um estado muito rico, com muitas lagoas também, então o turismo não é só no litoral. A nossa preocupação se estende para o estado inteiro, por isso essa integração com as nossas forças de segurança. Então, toda a nossa orientação é ainda manter o distanciamento, mas principalmente buscar aqueles locais aqui no estado onde exista pouca aglomeração, se for necessário. Se você optar por fazer turismo, optar por ir para uma praia, optar para ir para uma região de montanhas onde você quer fazer o seu descanso ou mesmo se manter mais protegido. O Enem já é no próximo mês. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece no mês que vem e já tem muitos estudantes intensificando a maratona de estudos aí, né? Isso mesmo. E para ajudar os estudantes, a partir de hoje, o Jornal A Tribuna começa a publicar simulados. Uma imagem que, se não fosse a pandemia, seria difícil de imaginar. Faltando pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, carteiras e cadeiras ainda vazias. Já tivemos momentos de colocarmos 1000 alunos juntos, às vezes num aulão, numa quadra, para criar um clima alegre, para descontrair, para diminuir a ansiedade do aluno, para passar conhecimento. Nós sempre fizemos muita coisa assim perto das provas e isso já era muita alegria para o aluno, descontração, quebra a ansiedade e ajuda muito nas provas, né? E agora a gente chega, tem que fazer isso numa sala
sem aluno olhando para as câmeras, é uma coisa diferente na nossa vida e certamente está sendo também diferente para os alunos. Mas a preparação está rolando, viu? Neste colégio particular em Vila Velha, a aula de física tá bombando. Só que, ao invés de olhares atentos, a lente da câmera. Quanto mais paralelo você coloca, mais diminui a resistência equivalente. Aumenta o valor da corrente elétrica. A ansiedade é quase que companheira inseparável de boa parte dos candidatos que faz o Exame Nacional do Ensino Médio. Só que, neste Enem, outros componentes deixam esta situação ainda mais complexa. É o medo da pandemia, é a insegurança provocada pela pandemia, é a incerteza, é a máscara, ou seja, diferentes pontos que os candidatos vão precisar se acostumar e também administrar. Muitos conseguiram se adaptar bem, outros não, infelizmente. E a gente vai seguindo firme, tentando em sala de aula ali, passar ano para o aluno, fazendo uma ou outra brincadeira, passando conhecimento, mostrando que eles estão adquirindo conhecimento. Isso tem ajudado bastante. As provas do Enem acontecem presencialmente nos dias 17 e 24 de janeiro e virtualmente nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O jornal A Tribuna publica a partir de hoje simulado visando o Enem. Serão cadernos com 18 questões para que os candidatos possam praticar. Cada simulado será sobre uma temática diferente. Nesta terça, os exercícios são sobre linguagens. Resolver questões de provas anteriores para treinar o tempo está entre as dicas de ouro do James. As dicas acadêmicas que a gente pode passar e que são importantes. A primeira delas, resolver provas de edições anteriores de Enem. Agora, uma dica importante, faça esse treinamento na sua casa usando a máscara. Por quê? Vai ser uma coisa difícil lá em janeiro, num calor, né, nosso verão, e você fazendo a prova de máscara. Então já treine. Outra dica é estudar por meio de exercícios. Pegue as suas apostilas, pegue os seus livros e estude os exercícios. E só vá para a teoria nas questões que você realmente tiver dúvida. Então, as duas dicas principais são resolver provas de edições anteriores e estudar por meio de exercícios. Tá aí, então, a dica do professor, estudar por meio de exercícios. O jornal A Tribuna de hoje está trazendo aqui um simulado do Enem. São 18 questões de linguagens, como o Felipe Chicarino trouxe na reportagem. Tem aqui as 18 questões, todas também com um gabarito. Né? O bom português, né? Linguagens exatamente, aí, né? linguagens do bom português. E tem as datas aqui, ó, Bruno. Olha, hoje então é linguagens, amanhã ciências humanas, no dia 22, 23 tem matemática e também ciências da natureza, 29 e 30 mais um reforço aí. Em janeiro, no dia 5 e dia 6, também tem matemática e ciências. E no dia 12, revisão geral. Então tá aí, ó, muita ajuda aí para quem está se preparando para o Enem, reta final, é hora aí de colocar tudo na revisão e estudar bastante. O jornal A Tribuna te ajudando aí nessa etapa tão difícil. Além do simulado do Enem, vejam outros destaques no jornal de hoje. Terça-feira, 15 de dezembro. Hospitais, construtoras, fábricas e lojas abrem hoje 1.553 empregos. Na foto principal, atrações de férias com segurança contra a Covid. Mais 5 médicos morrem em uma semana no estado. O secretário pede a moradores para não saírem às ruas depois das 20 horas. Bandidos trocam tiros com PMs e obrigam motorista de aplicativo a ajudar na fuga. Seleção de professores com salário de até 3.863. E ainda destaque no jornal A Tribuna, em AT2, rainha do brega funk pronta para novos desafios. Morre Paulinho, vocalista do Roupa Nova aos 68 anos. E nesta edição, simulado do Enem. A vinheta rodou, é hora de falar de esporte. Hoje tem Libertadores. Na tela da TV Tribuna SBT, o Palmeiras enfrenta o Libertad do Paraguai. Hoje, às 9h30 da noite, o time alviverde precisa apenas de um empate sem gols para ir à semifinal da Libertadores pela 11ª vez na história, viu? Então tá combinado. Hoje, 9h30 da noite, tem Libertadores na tela da TV Tribuna. Não vai perder, que é um jogaço, viu? Jogaço. E olha a espera perto do fim. PM que matou jovem em Vila Velha no Natal de 2017
vai a júri popular. A família da vítima espera que o militar seja condenado. Com um pedido diferente a Papai Noel, frequentadores da Praia da Costa, em Vila Velha, querem o funcionamento dos chuveiros da orla. Olha ali. É rapidinho, a gente já volta. Agora, 12h29, na Praia da Costa, em Vila Velha, moradores estão pedindo um presente especial para o Papai Noel, viu? Pois é, chuveiros, né, Bruno? O verão está chegando e na orla da Praia da Costa, os chuveiros simplesmente não funcionam. A mensagem irônica é bem clara. A galera pede um chuveiro novo para o Papai Noel. Mas por que será, hein? Tenta tomar banho para ver se você consegue. O pessoal, quando sai da água, vem com aquela areinha no pé. Quando vai tomar banho, vem com aquela água de sal no corpo. Esses chuveiros, esses dois chuveiros aqui, eles foram desligados desde quando o projeto parou e não voltou a funcionar. Já tem uns 3 meses que está parado e o povo reclama demais pelo esse chuveiro. Pois é, não é difícil encontrar chuveiros que não funcionam aqui na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Aí como é que o pessoal que frequenta a praia vai fazer para tirar a areia e o sal da água do mar? Só se fizer igual a dona Eunice, que trouxe um litrinho d'água de casa mesmo para se lavar. Não tem tu, vai tu mesmo. Né, Eunice? É o jeito, né? A gente precisa, para poder colocar um tênis, uma coisa, precisa lavar os pés. Aí o negócio é trazer água de casa, por enquanto, né? Espero que o mais rápido possível seja resolvido esse problema. Ao longo da orla encontramos outros chuveiros parados, sem funcionamento. Não adianta apertar o botão que não sai nada, viu? Encontramos até chuveiros sem chuveiro, você acredita? Andando a orla toda, desde aqui da Praia da Costa até Itaparica, eu não vejo nenhum desses equipamentos funcionando. Eu vejo sim as pessoas tentando ligar, tentando acionar e tal, mas não funcionam. Em nota, a Prefeitura disse que 48 chuveiros foram recuperados pela Secretaria de Serviços Urbanos entre os meses de julho e agosto. E o que dizer então desse chuveiro aqui, que é específico para cadeirantes e que está aqui, ó, no fio, sem botão, completamente parado, sem funcionar. Você está vendo? É por isso que turistas e frequentadores da orla de Vila Velha ficam revoltados. Um lugar tão bonito, mas com uma estrutura que, infelizmente, não ajuda muito. E considerando que é uma praia muito visitada, principalmente por turistas, nessa época do ano, eu acho que realmente é um mínimo do mínimo que deveria ser mantido funcionando. Trago a garrafinha cheia para lavar os pés, é o jeito. Enquanto não é resolvido o problema. Mas com fé em Deus vai ser resolvido. A Prefeitura disse que, infelizmente, o vandalismo e os furtos na orla são constantes. Os reparos e troca de peças já estão sendo providenciados. O cidadão que se deparar com um chuveiro quebrado pode ligar para o telefone 162. Uma equipe de manutenção será encaminhada ao local. Olha, quase 3 anos à espera por um julgamento. 2 famílias que aguardam passar um Natal com justiça. De um lado, a família de um jovem assassinado. Do outro, a do PM que teria atirado. O júri popular acontece essa semana. De um lado, a família onde o Natal é uma data marcada pela tragédia, a morte de um familiar. Do outro, uma família onde o acusado do crime, um PM, sofre pela ausência do mesmo que está há 2 anos preso. O caso em questão aconteceu no dia 25 de dezembro de 2017, no bairro Araçás, em Vila Velha, durante uma festa de Natal. Jean-Pierre Oteri Lazzarini foi morto a tiros por um policial militar, o soldado Igor Moreira da Silva. A informação era de que a vítima estava com uma arma na cintura. O PM, que não estava de serviço, teria tentado abordar a vítima e o baleou, alegando legítima defesa. Desde então, os natais, para essas famílias, não são os mesmos. A dona Tânia, mãe do PM que é réu, afirma que o filho é inocente, que ele é policial 24 horas por dia. Eu não criei um assassino. Meu filho foi policial, ele quando tornou-se policial, ele dizia, mãe, policial, eu sou policial 24 horas. Então ele foi ali no intuito de desarmar para não acontecer uma tragédia maior. Do outro lado, não há mais Natal para a família do Jean. A mãe passa essa data desde então no cemitério. Eu acordo na manhã
de Natal de 2017. 3 anos do fato, 3 natais, 2 e agora o terceiro sem meu filho. Eu passei ali, no Parque da Paz. Pode ser sinistro, fúnebre, mas foi o que meu coração mandou. Nesta quinta-feira, por volta de 1h da tarde, acontece o julgamento aqui no Fórum de Vila Velha. O réu Igor Moreira, que é policial militar, vai à júri popular. O julgamento dele já foi adiado 3 vezes. Nesta quinta-feira, somente o advogado de defesa, de acusação, juiz e também o júri, que vai poder participar por conta da pandemia da Covid-19. Enquanto isso, os familiares, tanto do PM quanto da vítima, do Jean-Pierre, vão estar aqui do lado de fora, ansiosos pelo resultado. A família de Igor afirma que ele agiu em legítima defesa e questiona diversos pontos do processo. Um assassino, ele não presta socorro. Um assassino, ele não liga para o CIODES pedindo prioridade. Um assassino não permanece no local. Um assassino não faz questão de depor. A maior dor da nossa família ali é passar por 3 audiências e pelaquela porta ali, nenhuma prova foi apresentada depois de 2 anos. Já a família do Jean-Pierre não entende os tiros disparados como legítima defesa. Meu filho nunca portou uma arma. Meu filho, ele queria ser como eu, queria ser médico. Meu filho não teve a chance de chegar no hospital. Porque alguém que se diz defensor da justiça atirou pelas costas. 2 mães que acreditam que na próxima quinta-feira a justiça será feita. Eu, quanto mãe, eu quero muito que esse julgamento aconteça, que ele possa provar a inocência dele, que ele mostre para a população, para a mãe do Jean, que ele não foi com o objetivo de matar, ele foi solicitado pelas pessoas que ali estavam naquela festa para desarmar o Jean. O que eu espero vai além dessa existência. Mas eu creio, minha família clama por justiça, por condenação. Olha, e nós vamos acompanhar o julgamento nesta quinta-feira. Você já reparou como nos últimos anos a cidade de Vitória passou por uma revolução digital? Hoje os moradores têm à disposição diversos serviços, inclusive acesso Wi-Fi em mais de 30 pontos da cidade e o app do Procon Vitória. Com ele você tem acesso ao Código de Defesa do Consumidor, pode agendar seu atendimento, ficar por dentro das empresas com maior índice de reclamação e decidir onde fazer suas compras e muito mais. E o melhor, tudo na palma da mão. E claro, pensando também em quem é deficiente visual ou tem dificuldades de leitura. Viu só? Nem na pandemia a cidade parou. Olha, 2 recados importantes. Nesse fim de ano, faça suas compras com segurança e proteja-se do coronavírus. Use máscara e higienize as mãos. E claro, pesquise, compare preços e evite o superendividamento. O ano começa melhor para quem termina com as contas em dia. Procon Vitória e Prefeitura de Vitória. Cada dia mais um. Mais um dia de muito calor no estado e a seguir você vai ver como ficam as temperaturas. A gente já volta. TN1 de volta agora meio-dia e 41. A gente fala da previsão do tempo. Mais um dia de muito calor no Espírito Santo. Calorão, né, gente? O ar quente associado ao sistema de alta pressão mantém o tempo firme em todo o estado. Pois é, na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva, temperatura máxima de 33 graus. Na região sul, nada de chuva, a máxima chega a 35 graus. Né? Tá quente, tempo bonito, nada daquela chuva da semana passada. É verdade, né? Graças a Deus. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Te aguardamos amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Beijão.